Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é o terceiro dia da campanha no Salmo 51. Essa campanha tem como título Tempo de Renovação, ou tempo de restauração, como algumas pessoas querem. Essa campanha, ela vem junto com a oração do entardecer. Eu estou orando bem pouco, mas estou trazendo uma explanação do Salmo 51, versículo por versículo. Hoje eu quero comentar dois versículos. O versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6 e o versículo 7. Está escrito assim: Eis que deseja a verdade, eis que deseja que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Muito bem, amados. Hoje eu quero trazer esses dois comentários. Primeiro eu vou comentar o versículo 6. Depois eu estarei comentando o versículo 7. E encerraremos fazendo uma análise geral dessa passagem. O versículo de número 6 diz assim: Eis que deseja que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Muito bem. O Senhor deseja que a verdade esteja no íntimo da nossa alma. Em outra palavra, isso significa que é necessário parar de mentir para nós mesmos. Tem pessoas que enganam-se a si mesmo e estão vivendo uma vida de mentira. Quando Deus falar ao seu coração, seja uma pessoa honesta e confesse aquilo que está lhe incomodando. A sabedoria de Deus tomará conta da sua alma e todo tipo de perturbação, dúvida, medo e ansiedade deixará de existir. À medida que você vai se tornando íntimo com Deus, à medida que a sua intimidade com o Pai aumenta, com sinceridade e honestidade diante de Deus, seja sincero, permita que a semente da verdade seja plantada em você. A própria palavra de Deus vai encher a sua vida de fé, de amor e esperança. A verdade é a própria palavra de Deus. Então permita que o Senhor encha seu coração pela própria verdade. Diz o salmista: sei que deseja a verdade no íntimo, ou seja, na nossa estranha, na nossa alma, em nosso coração. E aí ele diz: e no coração me ensina a sabedoria. Então, o salmista, ele anseia viver essa verdade. A nossa oração deve ser voltada a Deus, dizendo: Senhor Deus, ocupa meu coração com sua verdade.
Mostra-me aquilo que eu preciso lhe confessar. Não esconda nada de Deus. Não permita que eu tenha nada em oculto no meu coração, no meu interior, na minha alma. Quero ter um coração tratado, curado, para ser um testemunho fiel do amor do Senhor, para poder anunciar as maravilhas que Cristo fez por mim, para que outras pessoas sejam alcançadas pela salvação. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser o clamor da nossa alma. O versículo 7, o salmista diz assim, ele diz, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ou mais branco do que a neve serei. Então, o nosso coração precisa da presença de Deus. Amado, não é o bastante sermos sinceros de coração. Precisamos também ser purificados, ser lavados. Você deseja a verdade? A palavra deve fluir no nosso coração. Precisamos dessa verdade para viver uma vida agradável a Deus. Precisamos estar de acordo com sua própria natureza. A palavra verdade significa apropriadamente ser revestido, ser vestido com essa verdade. Para termos uma vida sincera, uma vida liberta. A nossa alma tem que ser purificada. A ideia é que Deus possa estar satisfeito com aquilo que nós somos, porque nós não somos nada sem Deus. Então precisamos da pureza na alma. É isso que Davi, ele está pedindo a Deus, ele estava profundamente consciente da sua própria vida pecaminosa, da poluição que estava na sua alma. Davi estava ciente de que sua alma estava contaminada. Então ele diz que sabe que Deus deseja a verdade no íntimo. E ele pede que Deus o ensinasse a sabedoria em seu coração. Então precisamos nos aprofundar, ter consciência da própria poluição que há em nossa alma. Davi tinha essa profunda convicção. Ele via que a sua alma estava cheia de depravação, uma depravação nativa. Isso em sua própria mente, ele sentia fortemente que a natureza carnal prevalecia sobre a natureza espiritual. E ele pedia que Deus lhe trouxesse a satisfação de sentir que não podia ser aprovado ou amar a Deus com um coração tão liviano, tão vil, tão poluído, tão corrupto. Davi sentiu isso. Ele sentiu que era necessário que ele tivesse um coração puro para encontrar o favor de Deus. Um Deus tão santo, um Deus tão glorioso. Mas como isso poderia ser obtido? Ele precisava que Deus agisse em seu coração e sua mente. Sua mente
imediatamente se voltou ao fato de que só poderia vir de Deus a purificação. E, portanto, ele agora passa a confessar, fazer uma confissão por meio de uma oração. O salmista implora sinceramente no Salmo 7 que Deus assim o purificasse. Purifique a minha alma, diz ele. Ele queria que Deus purificasse aquilo que estava oculto, na parte secreta, o coração, as profundezas da alma. A limpeza deveria começar naquilo que estava escondido dos olhos do homem. A limpeza era necessário começar na própria alma, para ter a sabedoria celestial, a sabedoria que pudesse levar ele à salvação, a sabedoria salvadora deveria estar ali. A limpeza necessária não era uma mera purificação externa, era uma purificação da própria alma. Você precisa compreender isso. Você só pode se permitir a entender o que é verdadeiramente sábio se tiver a sabedoria divina. E essa sabedoria tem o poder de nos trazer a purificação. Esse conhecimento da maneira pelo qual o homem culpado pode ser restaurado segundo a imagem e semelhança de Deus. Esse favor imerecido só pode ser comunicado por Deus. E Deus fará quando nós chegarmos a Ele com o coração constrito, com uma alma quebrantada. Deus fará isso. Desculpe, irmãos. Deus fará isso. Portanto, ao mesmo tempo, precisamos ter o reconhecimento de que nós estamos afastados de Deus e que precisamos voltar ao verdadeiro caminho, voltar à verdade de que esse nosso interior contaminado, que está vil, que está afastado de Deus, precisamos de um ato de fé ou uma forte garantia de que Deus pode nos libertar, nos purificar. Eis que tu, meu amado, deseja a verdade. Eu desejo a verdade. A verdade vindo da parte de Deus. O que Davi menciona, a sinceridade amorosa de Deus, nas partes interna, no íntimo, da alma. Isto é Deus agir na mente, no espírito humano, por meio de gravar dentro da nossa alma sua presença, seu espírito, para que não venha agravar nossa culpa, para que a nossa culpa não nos leve a praticar o suicídio, porque a culpa nos leva à vergonha. Não precisamos viver uma vida de pecado. Muitas pessoas estão vivendo uma vida dissimulada. E Davi sabia disso. Foi a culpa de uma relação com a esposa de Urias que levou a Davi a ter essa consciência de que o pecado era real, o qual ele acrescenta na parte, penetrava na parte oculta da sua alma. Ele diz que Deus o fará conhecer a sabedoria. Ele precisava daquela sabedoria que, através da graça, lhe teria permitido manter sua sinceridade,
se tivesse seguido adiante sem confessar, Davi teria se perdido para sempre. Ele teria talvez tido uma interrupção da sua própria vida. Daria fim talvez da sua própria vida. Você deseja a aprovação de Deus? Eu desejo essa aprovação. Eu desejo conhecer a verdade, viver uma vida constância, na firmeza, nas rédeas, ter uma vida moderada, uma vida purificada. Que todos os apetites do pecado, todos os apetites que nos levam a uma vida sensuais, ou mesmo os apetites carnais, que governa a nossa vida, aquele apetites animais, precisa ser agora impactada com a verdade. Pelo poder do sangue remidor, pela graça divina, pelo poder absoluto de Deus. Davi diz, ensina-me a sabedoria no meu coração. Por ser constituído e mantido dentro dos limites, eu posso entender, amado, posso aprender a agir de maneira mais sábia. É uma vida onde eu possa compreender a sabedoria divina dentro do meu coração, dentro da minha alma. Nós sabemos que Davi tinha uma culpa, tinha derramado sangue inocente, tinha praticado o adultério e depois tinha feito que o próprio Urias fosse morto. Então nós vemos que Davi agora, ele diz que Deus, ele quer a própria verdade. Deus, ele almeja pela própria verdade. Você não pode esconder a verdade. Eu pratiquei o pecado, vou esconder. Ele diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Então, na hora que você ora a Deus, faça uma confissão verdadeira e ora a Deus para que, apesar de toda tendência, toda seu pecado te leva a uma vida desordenada, que Ele possa agora transformar você interiormente. Que a graça de Deus tenha sobre a tua vida, que permita você ser aprovado, ser uma pessoa melhor na presença de Deus, do mundo, e no futuro ser alguém aprovado pela graça de Deus. Davi diz, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Quero trazer esse comentário. O que significa isopo? Isopo é uma planta cuja folhas é semelhante às folhas de hortelã. Ele ajuda, essa planta ela tem o poder de absorver líquido. Por isso, o feixe de seus ramos era utilizado para aspergir ou respingar a água, ou até mesmo sangue ou vinagres nos rituais judaicos. Ele tinha um poder de purificação. Ele era muito utilizado como forma aromática. Ele produzia óleo e as folhas e os seus óleos eram utilizados para fragrância na industrialização de perfume. Aqueles que se purificado com o isopo deixa o mau cheiro da imundícia e passa a exalar o bom perfume, o frescor de quem está limpo
vindo um aroma agradável, vindo um cheiro refrescante de alguém que acaba de sair do banho. Um bom cheiro denuncia a limpeza. O bom cheiro comprova que a sujeira foi retirada. Amado, diletos irmãos, o pecado deixa dentro de nós um rastro de podridão. E esse podridão pode exalar ao redor daquele que o pratica. Algumas pessoas dizem, eu entrei em tal lugar e senti um cheiro de pecado. Por isso, quando somos perdoados, ficamos limpos da sujeira. Mas também precisamos ser purificados. Precisamos ser limpos, ser descontaminado do odor, do fedor causado pela nossa desobediência. Apesar de Deus ter o poder de dar um novo aroma para a nossa vida, nós precisamos pedir a Deus que nos purifique. Assim seremos reconhecidos pela pureza em nosso proceder. Deixe o Senhor mudar a sua história. Deixe o Senhor purificar você. E você não terá mais do que se envergonhar. Chame, clame, suplique pela presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha retirar aquilo que macula a sua alma, pois através do sacrifício de Cristo, você será limpo, e assim você vai exalar o bom perfume de Cristo por onde andar. O dia em que você sente a vergonha do pecado, que o pecado, a contaminação da tua alma, faça essa oração. Peça a graça divina. O isopo, ele tem o poder de nos purificar. Davi diz, ficarei limpo. Na palavra isopo, essas palavras, ela foi muito utilizado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, no dia do sacrifício, no dia que Jesus estava na cruz, a Bíblia nos informa que pegaram um ramo de isopo, a Bíblia diz que estava ali um vaso cheio de vinagre, e puseram, pois, numa cana de isopo, uma esponja e ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. O cano, ou seja, a vara de isopo, ele tinha o poder como uma esponja, como um armazenador, para que o vinagre não escorresse da esponja até chegar à boca de Jesus. Então, o isopo ele foi muito utilizado tanto na antiga quanto na nova aliança. Em Hebreus capítulo 9, versículo 19 diz, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo, este é o sangue do pacto que Deus ordenou para vós. Um momento, irmãos, já volto.